Olá, estamos começando mais um episódio do videocast Exponha-se. Meu nome é Arpa Pacheco e hoje estamos na presença de uma pessoa aqui que eu acho que muitos de vocês não esperariam que ela estivesse aqui, mas o momento chegou, né, amiga? Lógico. Nhau. Antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber aí as nossas próximas notificações, nossos próximos lançamentos e deixa também o seu comentário com alguma sugestão que a gente vai adaptar aqui. E quem tá aqui comigo é a performer, dançarina, multiartista. Ela vai se apresentar para vocês, ela vai contar um pouquinho das origens dela, de onde ela veio, das referências. A gente vai falar um pouquinho também aí dos calendários de ball, as balls que estão para acontecer aqui na cidade de Goiânia. Bem-vinda, amiga. Seja muito bem-vinda. Eu sei que acompanho, que você acompanha também o videocast. Você tá sempre lá deixando um comentário. Inclusive, valeu pelo apoio desde sempre aí do início do videocast. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente para quem estiver assistindo a gente nessa câmera aqui, ó, bem atrás de mim. Dá aí Tudo. seu nome, sua localização, tudo. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse podcast. Espero que no momento de estreia, então de noite. Cacloe PS aqui falando. Sou multiartista, sou cantora, dançarina, performer, compositora, apresentadora. Algumas Miau. coisinhas aí, sabe? Tô fazendo e acontecendo. É, Agradeço também o convite. Confesso que sou meio fã do podcast, Ai, assisto amo, todos. gente. Tô sempre ali de olho, sempre acompanhando, sempre comentando, seja no Instagram, seja no YouTube. Então É já deixa um sobre. comentário aí, entendeu? A gente já curte, já Yes. segue. Vamos estar engajando. Uhum. Rapper, MC, já falei compositora. Eu acho que é Boto nesse fé. lugar da arte, assim, mais voltado pra música e pra dança mesmo. Uhum. Amiga, e você é natural de onde? Vamos começar pelas origens. Você é Nossa, natural aqui de Goiânia? Eu já acompanhei um pouco de você, assim, né? Eu falo que eu não conheço muito bem você, mas eu não te conheço muito bem pessoalmente, tete a tete, mas nas redes sociais eu vejo suas movimentações, vejo que você tá sempre assim, indo em cidades, né? Ocupando vários lugares aí dentro da arte. Então, mata, por favor, a minha curiosidade. Você é natural de onde? E como amiga, você chegou aqui na terra amiga, do Piquet? todo dia alguém fica surpresa com a minha origem, assim. Toda Ah. vez que eu falo que sou carioca pra alguém, a pessoa fica assim, passada. Bufo, carioca. Toda vez que eu toco nesse assunto, recentemente eu fiz minha retificação de gênero e eu postei lá a certidão, aí tava lá, Rio de Janeiro, e ficou todo mundo. Como assim Tudo. você é do Rio? Mas é isso, eu nasci no Rio de Janeiro, mas Uhum. assim, não tive vivência nenhuma, assim, de infância no Rio. Minha tia me pegou pra cuidar com 1 ano e 5 meses, mais ou menos, Uhum. e aí eu fui morar em Brasília com ela. Porque eu era muito doentinha quando eu era mais nova, e minha Uhum. família, minha mãe biológica já tinha meus 3 irmãos, eu fui a última, eu sou a caçula. Então, eu era muito doentinha, não tinha muito dinheiro, família Uhum. pobre, e aí minha tia tinha uma condição melhor em Brasília. E aí eu fui morar em Brasília, desde 1 ano e 6 meses que eu moro em Brasília. E vim parar aqui na cidade do Piqui recentemente. Depois de todo esse tempo de vida lá em Uhum. Brasília, todo esse tempo, 18 anos, que é o que eu tenho de idade, que eu tinha, né, que eu fiz 19. Luxo. Eu fiz 20 esse ano, às vezes eu esqueço, mas é isso. Fiquei esse tempo todo lá em Brasília, infância, Uhum. adolescência, entrei na fase adulta. E aí, nessa de viver na fase adulta, fui morar em uma casa sozinha lá em Brasília. E minha casa foi furtada. E eu já estava me relacionando com o Theo, que mora aqui em Goiânia, que é meu Aham. namorado. E aí, a solução mais rápida que eu encontrei foi, já que eu já estava ficando um tempo aqui em Goiânia por conta dele, é me mudar direto pra cá. E eu tô aqui Uhum. morando aqui tem uns 5 meses, 5, 6 meses. Você disse que veio com a sua tia, né? Isso. E sua tia mora aqui, mora em Brasília, hoje em dia, mora aqui em Goiânia. Vocês têm essa relação? Tem algum contato? Como que é? A gente Você conversa veio muito. sozinha pra Goiânia Eu vim pra morar sozinha. com o Theo? Quando eu morava em Brasília, eu já morava sozinha, né? E Uhum. aí minha casa foi furtada. E aí eu chamo ela Sim. de mãe, né? Porque, obviamente, eu moro com ela desde 1 ano e 6 meses, então eu construí uma relação muito forte. A intenção era que, por eu estar muito doente, ela cuidasse de mim. Quando eu estivesse Uhum. melhor, eu voltava pra minha família biológica no Rio. Mas acabou Uhum. que, por
por eu acabar me apegando muito a ela mesma, eu não quis voltar pro Rio de Janeiro. Sim. E aí fiquei morando com ela, a gente tem uma relação realmente de mãe e filha. E eu já tava morando sozinha em Brasília, assim, quando eu fiz, Ah, sim. acho que 17, 18 anos. Eu tive enfim, questões de transição, a gente Uhum. não tava mais dando certo e acabou que a gente não morava, eu já tava morando sozinha. Uhum. E aí, a gente sempre teve contato, assim, de Uhum. perguntar, oi, tá tudo bem? Como você tá? Tá tudo... Mas Uhum. nunca passou muito disso, de, ai, vamos se encontrar esse final de semana, vamos se Não ver. rompeu totalmente. É isso, a gente tem um Uhum. contato. Inclusive, eu sinto que depois que eu mudei pra Goiânia, nosso contato até melhorou de Uhum. quando eu morava, do que quando eu morava em Brasília. Tô Mas a gente ligada. tem esse contato, assim, de saber como tá, entendeu? De Uhum. perguntar. A gente não se liga muito, mas sempre manda uma mensagem pra saber como é que tá. Massa. É, dentro ali do seu ciclo familiar, você tem alguma referência artística? Alguém que te trouxe para esse universo criativo, que seja da dança? Como que foi, assim, seu primeiro contato com arte, por Amiga, exemplo? pior que não. E fica todo mundo também fica passada quando eu falo sobre isso. Hum, Porque não tem ninguém na minha família que cante, que dance ou que faça qualquer coisa hum, que envolva arte. ah, Ninguém na minha família, absolutamente ninguém da minha árvore genealógica é envolvido com arte. A ah, arte, ela surge na minha vida quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estudava no Centro Educacional da Ribeiro, que é uma das melhores escolas públicas do Distrito Federal. E aí tinha ensino integral. E aí nesse ensino integral tinha oficinas de teatro, de uhum, dança, de artes visuais, de circo. E aí eu fui fazer uma aula de dança. E aí nessa aula de dança tinha aula de hip hop, eram danças urbanas. E aí era hip hop com a professora Fabiana. Eu tenho contato uhum. com ela até hoje, inclusive. Ai, E aí foi onde chique. despertou meu talento assim na dança, sabe? Uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata quando se trata de arte, então nunca tive um grande auxílio pra aprender as coisas. Eu sempre peguei uhum, assim, foi sempre uma coisa muito rápida. Então, todas as apresentações que tinha envolvendo dança, todo mundo falava: manda a uhum. Chloe, chama a Chloe, que a Chloe sabe fazer isso, a Chloe sabe fazer Tudo. aquilo. E aí, depois essa professora saiu, mas entrou outros professores também de dança, e eu sempre fui fazendo essas oficinas pelo integral que tinha Uhum, na escola. Até que quando eu fiz uns 17 anos, eu participei também de grupos de dança. Quando eu tinha uns 15 anos, eu participei de um grupo de dança chamado Cia Cotidiano, que uhum. era um grupo de hip hop que tinha no Paranoá, que é o entorno de Brasília, onde eu morava. Na época, né? E aí, quando eu fiz uns 17 anos, assim, eu comecei a entender sobre Vogue. Eu vi algumas coisas, vi algumas séries. E aí eu falei, nossa, legal, tem um estilo de dança em cima disso, né? E aí eu já tinha estudado isso nesse grupo, assim, cotidiano, já tinha visto algumas pessoas dançando, mas não era como tinha nas séries. Por exemplo, em Uhum. Pose, eu vi que as pessoas dançavam de um jeito diferente do que dançavam no grupo, né? Sim. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, e aí eu vi. A primeira casa que eu conheci foi a House of Dango, que é uma house de São Paulo, pelo um vídeo do YouTube, assim, Hum. numa ball de São Paulo que teve, foi a Furry Ball, que era uma ball anual Algo que mais elas próximo tinham. de você ali da sua vivência. Foi no YouTube. Uhum. E aí, depois que eu conheci no YouTube, eu vi que também tinham em outros lugares, em outros estados. E aí foi quando eu busquei saber onde tinha no meu estado. Uhum. E aí eu já tinha contato por E é ser. bem movimentada, por sinal, né? A cena do DF ali, né? A cena do DF, assim, em comparação com a de Goiânia, realmente é bem mais movimentada. Uhum. E aí, eu já tinha contato por eu ser cantora também e MC, eu tinha Yeah. contato com a Isis, que é minha irmã hoje em dia da Casa de Lafon. Uhum. E aí, ela postou um vídeo de uma ball que ela foi com a Júlia, e aí eu vi a Júlia dançando, e eu fiquei, gente, tem ballroom em Brasília. Aí, quando eu comecei a seguir as pessoas, e aí, coincidentemente, eu comecei a seguir mais as pessoas da Lafon, porque a Isa era da Lafon, a Júlia era da Lafon, então, assim, a Lafon foi uma casa que eu me aproximei, assim, de imediato dentro da Ballroom, e fez eu conhecer realmente, assim, a Ballroom Brasília, pra hoje em dia eu estar conhecendo as outras também. E é onde você tá até hoje, Até hoje que é eu a sou Lafon, Lafon. a casa de Lafon. Luxo, tá ó. Que é, Entendeu? gata? Então, assim, o meu primeiro contato com a dança foi na escola. Sim. E aí teve todo esse tempo de aprimoramento. Lancei muitos estilos, lancei jazz funk, hip hop, como eu falei, break dance. Assim, não é um estilo que eu domino muito, mas eu já dancei dance hall, já Uhum. fiz oficinas de outras pessoas também, oficinas avulsas de dança. Então, é isso, meu lugar na dança, assim, foi em muitos lugares específicos, mas eu acho Total. que quando eu encontrei o Vogue Femme, para além da dança, como uma cultura mesmo, ballroom, eu Uhum. acho que eu entendi que era aquilo que eu queria manter. Apesar de eu Uhum. dançar outras coisas,
a Ballroom foi o que fez eu entender que eu realmente queria focar no Vogue Femme, sabe? Que é esse Algo com estilo de dança. propósito também pra você se aprofundar mais, né? De repente, assim. Sabe? Você falou que. Desculpa te cortar. Pode falar. Você falou que já dançou, né? Já passou por vários gêneros. E acho que você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu ia te perguntar, hoje em dia, se você tivesse que falar, né? Qual o seu gênero favorito, qual é o gênero que você daria à vida, assim, que você seguiria? Com certeza é o Vogue, né, amiga? Amiga, eu amo Vogue Por tudo Femme. que você já disse aí, acho que a resposta é essa. Amiga, eu amo Vogue Femme, assim, a partir do momento que eu peguei pra me dedicar em Vogue Femme, foi outra coisa, assim, o meu corpo reagiu melhor do que ele reagiu aos outros estilos de dança. E vai pra além da dança também, né? Pros corpos também que ocupam esses lugares. Sim. E você vai ali, né? É um Trocando outro com lugar esses corpos de e vivendo autoestima junto. também, É isso. sabe? Eu sinto isso nesses outros lugares. No dancehall, no hip hop, a gente vê corpos majoritariamente muito masculinos. E aí, dentro do Vogue Femme, dentro da Ballroom em geral, os corpos mais enaltecidos são os femininos. Então, eu, enquanto a pessoa que tava começando a me descobrir, uma pessoa trans, tava no comecinho da minha transição quando eu conheci o Vogue Femme. Então, assim, pra mim foi um outro mundo, foi um mundo mágico, onde eu poderia ser tudo, eu poderia fazer tudo, e as pessoas iam gostar de mim, iam me aplaudir, sabe? Sim. E era um lugar que não via muito, por exemplo, dentro do hip hop. O Vogue, ele não é tão levado a sério, assim, é uma coisa que você faz, se você vê, por exemplo, a apresentação de hip hop, eles colocam um pedaço ali de hands performance, que é um negócio que o pessoal faz e acabou. É muito mais voltado pro break dance ou pra uma sequência coreográfica mesmo. Posso estar equivocada também, mas eu vejo assim, quando me fala de hip hop, eu vejo o hip hop, assim, muito ocupado por homens também, né? Um rolê bem machistinho, assim. Lógico que tem a cena das meninas que dançam, isso é inegável, mas. Enfim, eu vejo muito esse lugar. E imagino que talvez a sua desconexão com esse lugar venha daí, né? Porque o Vogue, a Ballroom, é majoritariamente de travestis pretas. Então Nossa. vem essa identificação também, né? Acho que é a cereja do bolo ali que vem dessa mistura de ritmos que você faz aí no Sim. início, né? E hoje em dia, você pensa no Vogue daqui pra frente. Você tem é bem nova, 20 anos, né? Fiz 20 Daqui pra anos. frente, você pensa realmente em levar o Vogue como, por exemplo, algo de pesquisa pra sua vida, pra você desenvolver aulas, pra levar isso de uma forma pedagógica? Como que você vê assim o Vogue no seu futuro? Amiga, eu vejo Pra assim. além de uma dancer, pra além de uma Lógico. performer. Amiga, eu penso que assim, pra mim, o Vogue Femme, ele me ajudou em muitos pontos, sabe? Assim, enquanto dançarina, enquanto pessoa também. Eu já tento hoje em dia levar o Vogue numa questão de profissionalização e remuneração, né? Eu dou aulas particulares de Vogue Femme também. Não sei. Mas eu também sempre tô enfatizando, por exemplo, ontem uma pessoa, inclusive, entrou em contato comigo perguntando, falando que queria se aproximar mais da cultura e tal, entender um pouco mais, tava querendo começar a se jogar. E eu sempre enfatizo muito, tipo, coisas gratuitas que a gente tem na cena, porque quando eu comecei a dançar Vogue Femme, eu não tinha dinheiro pra investir em aulas ou em oficinas, essas coisas, sabe? Então eu sempre gosto de reforçar, inclusive ontem pra essa pessoa eu reforcei. Vivência Ballroom Goiânia, que tá aí fazendo oficina todas as quarta-feiras, sabe? Em Brasília a gente também tem Vivência Ballroom, tá, gente? Em Brasília. Mercado Sul também faz Vivência Mercado Sul. Então, assim, tem já vai vários deixando meios, nos Instagrams, já sabe? vai falando Tem vários assim. meios, tem vários meios de vocês estarem aprendendo também, absorvendo aí, caso você não tenha condição financeira de pagar aula particular. Se você tiver, pague. Mas se você não tiver, vai atrás, entendeu? Faz seu quietinho. Eu mesma comecei estudando em casa. E eu penso que pra mim, assim, enquanto Chloe, né, artista, pra mim, o meu futuro no Vogue Femme, eu vejo muito para além do financeiro, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu falo muito que a Ballroom me ajudou a me descobrir enquanto a pessoa trans e fazer que eu me tornar quem eu sou hoje, né? E eu penso muito, por exemplo, no futuro muito próximo, estar trabalhando apenas com isso, com Ballroom. Eu conheço pessoas hoje em dia dentro da Ballroom que trabalham apenas com isso. E eu não queria, por exemplo, ter que ficar trabalhando de 3 da tarde até meia-noite num bar, entendeu? E aí amanhã ter que dançar num set 3 horas da manhã pra depois ir pro bar de novo, pra trabalhar de novo, sabe? Eu queria realmente, assim... Eu até postei no meu stories esses dias
um take da Tanisha falando que tinha acordado 2 horas da tarde, porque ela falou, ai, gente, sim, acordei 2 horas, sou artista. Sabe, eu queria ter alguns problemas assim no futuro. Eu entendo que são processos, Adoro, lógico, adoro. não tô falando, né, ai, gente, já vou querer começar agora, já Quem trabalha vivendo na só de arte. noite, Não, né? vamos fazer o nosso, quietinho, são processos, né? Isso. Tem toda uma caminhada pra fazer, mas eu acho que assim, o que eu penso pra mim, Chloe, no futuro, eu queria realmente trabalhar só com isso, sabe? Uhum. Poder dar aulas mesmo, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar aula, amiga. Já Criar dei esses muita aula de espaços graça. pra acolher, né? Criar Porque tem- estrutura, né? Porque as pessoas ficam pensando, nossa, mas a Chloe tá cobrando aula particular. Mas, gente, já dei muita aula de graça e ainda dou, ainda. Dependendo, assim, das circunstâncias Eu já da peguei pessoa. uma aula de graça. Sabe, entendeu? Faça ali, minha gente. Porque eu gosto mesmo de dar aula. É uma coisa Sim. que eu gosto é de dar aula. Eu gosto de compartilhar o pouco que eu sei, né? Eu gosto de falar assim, porque eu sou uma pessoa muito nova na cena. Tenho agora 1 ano e 6 meses. Agora que eu fiz 1 ano e 6 meses Mas de se cena. você já começa desde agora, do seu início, da sua base, da sua essência, se você já começa com essa consciência e com esse pensamento de passar adiante, acho que já é assim, mais da metade do caminho andado em questão dessa resposta mesmo que eu tava procurando pra essa pergunta, de levar isso como propósito pra sua vida, pros Sim. próximos anos, né? De criar esse espaço de acolhimento pra outras pessoas, porque uma hora a gente chega na cena, mas uma hora também a cena precisa ter continuidade, né? A gente não fica jovem pra sempre, a gente Entendeu? precisa ir E passando, precisa ter outras né? pessoas pra Precisa continuar ter- carregando o exato. legado da gente. Precisa ter novas Eu gosto- babies chegando sempre, né? Amiga, Pessoas interessadas. Eu gosto muito Precisa de ser um falar lugar sobre... interessante ainda. Eu gosto né? muito de falar sobre isso quando eu tô no microfone, assim, nas balls, quando as pessoas me chamam pra ser commentator, chanter Uhum. de ball. Eu gosto sempre de enfatizar muito as palmas da categoria Baby Vogue. Uhum. Porque as babies são o futuro da cena. Isso é um Sim. fato. Se hoje em dia eu sou Che, é porque em algum momento eu já fui beginner ou fui Baby Uhum. Vogue. Sabe? Então essas pessoas que hoje em dia estão em babies, daqui a pouco elas vão estar o Che, porque a gente já vai estar velha, Sim. penosa, vai estar conseguindo fazer um duck walk mais por causa de dor no joelho. Entendeu? Que chega esse momento do joelho, chega pra todas, tá? Todo mundo, em algum momento, vai conseguir fazer apenas 2 duck walk. E acabou, não tem mais o E que é fazer, isso. vai pro Jeep. Mas aí vai ter essas pessoas que estão chegando hoje que vão virar a gente em algum momento, sabe? Então eu gosto muito de enfatizar as palmas na categoria Baby Vogue e mostra Sim. também a coragem dessas pessoas de estarem ali começando, sabe? Não é qualquer Sim. pessoa que se disponibiliza a começar algo, sabe? É enfrentar erros, correr risco de Sim. levar chop, porque Sim. querendo ou não é uma categoria muito criteriosa. O júri Sim. costuma ser muito criterioso com Baby Vogue, sabe? Apesar deles relevarem algumas coisas, se não tiver os 5 elementos, é chop. Se Até quiser porque inventar toda muita coisa, é Legendary chop. uma hora foi Baby, né? Em Entendeu? algum momento foi Baby. Toda É, Legend já foi Baby em algum momento. Tudo, luxo. Amiga, hoje em dia, atualmente, então, a gente já sabe que você quer dar longevidade aí pra isso, pros seus próximos passos, né? Então, nessa cena. A gente já sabe que você quer dar continuidade a esses projetos. Hoje em dia, você falou, inclusive, do Vivência Ballroom, né? Além do Vivência Ballroom, existe alguma outra plataforma, algum outro lugar onde essas pessoas que estão iniciando pode procurar, por exemplo, onde eu me inscrevo, como eu participo de uma ball, como que eu inscrevo de uma ball. Tô atrás de instruções para iniciantes nessa estruturação de uma ball. Como que é que se cria uma ball, como que uma pessoa pode participar de uma ball. A gente já recebeu várias pessoas aqui que falou sobre ball, mas a gente falou de uma forma assim bem superficial também, né? Eu sei que você é uma pessoa que entende desse negócio da estruturação, do pegar a ideia do zero e transformar. Tudo. Então, dá um flash aí pra gente. Como que essas pessoas chegam nesse lugar e como que se estrutura um evento de ball. Amiga, coincidentemente eu estava falando sobre isso hoje com uma colega minha. Ela estava me perguntando sobre estudos de commentator, a categoria commentator. E ela falou que estava pesquisando e não achava nada sobre. E isso é um bafo realmente, assim, que se a gente for parar pra pesquisar dentro do YouTube pra procurar, não acha. Não existe um tutorial de como dançar Vogue Femme. O máximo que você vai achar são as pessoas fazendo elementos avulsos e aí você pegar isso e tentar estudar a partir daquilo, sabe? Não tem, por exemplo, como caminhar em commentator, você não vai achar. Sim. A dica que eu dou mesmo é para as monas viverem ballroom. Eu acho que não tem aprendizado melhor do que viver a ballroom. Quando você vai para uma ball, você entende. Dentro das balls tem essa questão de, por exemplo, oficinas.
Tem pessoas que vão fazer, por exemplo, uma ball dia 17. E aí, no dia 14, 15, 16, dá uma oficina de commentator, de Vogue Femme, de alguma coisa. Uma preparação. Isso, sabe? Então, aproveitem o máximo, assim, que vocês conseguirem de dentro da ballroom. Mas caso você não consiga, dicas que eu dou, assim, eu, Chloe, que comecei a dançar sozinha. Tanto que eu não fui Baby Vogue, né? A gente fala que toda Legend foi Baby. Mas eu nunca fui Baby, eu já comecei caminhando em beginner. Por eu já vim de outras vertentes da dança, o meu corpo, ele já aderiu ao Vogue muito melhor. Então, eu já não tava mais no nível de Baby. Eu já tinha uma noção melhor, então eu já comecei entrando em beginner. Porque, pra quem não sabe, a gente passa por processos dentro da ballroom. Tem o Baby Vogue, que é pra quem tá começando ali, aí os seus estudos no Vogue, seja ele New Way, Old Way ou Vogue Femme. E aí, 5 elementos, musicalidade, no shade. E aí tem o Beginner, que tá entre Baby e OTA, que OTA já é pra quem já caminha há muito tempo, ou já tá em um outro nível de construção de performance, né? E aí o Beginner, ele fica entre os dois, que é aquele intermediário. Então eu entrei já em Beginner por conta dessa consciência corporal, né? Então, eu treinei muito tempo sozinha. Antes mesmo de eu entrar na Lafon, já treinava. O que eu fazia? Como eu disse, eu conheci pela House of Dango, que era uma house de São Paulo, né? E aí, o que eu fiz foi entrar nesses vídeos de ballroom, ver o que as pessoas faziam e tentar reproduzir ao máximo, assim. Eu via as pessoas fazendo duck walk e eu entendia que o OTA era diferente do Baby. Então, eu assistia as categorias de Baby Vogue pra entender o que as pessoas de Baby Vogue faziam, pra eu poder aprimorar o meu Baby Vogue naquela performance, sabe? Porque não adianta também eu ser uma pessoa Baby e querer treinar assistindo pessoas que são OTA. A construção que essa pessoa vai fazer é diferente da minha. O jeito que ela vai dançar é diferente do meu. O meu corpo não vai estar preparado como o dela está. E aí corre risco até de me lesionar, me machucar. Então é sempre importante a gente entender também onde está o nosso corpo, nosso lugar de performance, pra gente não se machucar. Mas assim, busca... Uma dica que eu dou, que muita gente pergunta, e isso é uma dica, assim, pergunta que todo mundo faz de fora da ballroom onde acontecem as balls? Todo mundo pensa que é um lugar físico, que tem uma casa, realmente a casa é uma casa física. E uma dica que eu dou gente, praticamente toda cena, não tem como falar toda literalmente, porque eu não tenho essa certeza. Mas, basicamente, dentro do Brasil, todo estado tem um canal no YouTube, uma rede, alguma coisa que divulgue sobre ballroom. Então pesquisa, por exemplo, lá em Brasília é Cobb TV. Aqui em Brasília é Cobb Gym. Em São Paulo é Ballroom São Paulo. Em Rio de Janeiro é Ballroom Rio. A gente vai deixar os links aí pra vocês, tá, gente? Entendeu? Então, assim, se você tem interesse de começar a estudar ballroom e você não vai pra oficinas, ainda não tá inserido no meio do Vogue, tem vergonha de dançar no meio das pessoas, ou ainda tem vergonha de começar a caminhar, o que você pode fazer é colocar lá ballroom e o nome do seu estado, abreviado ou não. Você testa, né? Por exemplo, em Pernambuco é Ballroom PE, em vez de ser Pernambuco, entendeu? Então, Ballroom Tocantins, Ballroom TO. Ballroom TO, tem o de Tocantins, sabe? Então, assim, você pesquisa e aí você vai estudando pelos vídeos. E aí, quando você sentir à vontade, provavelmente também deve ter um perfil no Instagram. Lá no YouTube eles devem colocar alguma coisa sobre algum outro perfil de outra rede. Você entra na rede, vê os calendários que o pessoal solta. Mês que vem vai ter uma ball. Então eu posso ir só pra bater uma palma pra me sentir como que vai ser. Às vezes não tô ainda satisfeita comigo na minha performance pra caminhar. Ou às vezes não quero caminhar, só quero conhecer mesmo, sabe? Aí você vai, faz toda essa movimentação, estuda pelo Instagram, estuda pelo YouTube. Assim, eu comecei estudando pelo YouTube. Eu falo que realmente dá certo, porque quando eu entrei beginner. Eu já aprendi muita coisa pelo YouTube. Entendeu? Tem muita gente que é de memória fotográfica. Então, às vezes, você assiste ali, você tenta reproduzir, você vai construindo. Já que a gente tá nesse tema de estruturação de ball, evento, quero pedir pra você deixar aí os próximos eventos, próximas balls que você tem aí já organizada pra passar pra gente. Por favor, se você quiser passar de outra cena também, Brasília, se você souber, mas o foco... Goiânia, eu sei que você já tem aí umas datas afirmadas. Amiga, então, Brasília é muito forte porque o calendário de Brasília é muito maior do que o daqui de Goiânia. Tem muitas balls programadas pra Brasília. Eu sei que esse mês tem o Qualifica-se, que é um curso que a minha mother faz, a Legendary Overall Founding Mother Simone Demo Queen Lafon. Ela faz um curso com o Distrito Drag, que é o Qualifica-se, é um curso sobre ballroom. E é um curso gratuito, inclusive. E ela faz esse curso, e na conclusão desse curso tem uma ball. E aí, neste mês, tem essa ball do Qualifique-se. Agora, eu sei que em agosto vai ter
Uma ball do Territórios Ballroom, que foi uma ball que teve no ano retrasado. Vai ter a segunda edição. Mas assim, eu não posso falar todos porque eu não vou lembrar. São muitas balls. Mas aqui em Goiânia, falando sobre o calendário de Goiânia, tem uma ball que vai acontecer da Vicky. Gente, desculpa se eu errar, mas se eu não me engano, é a Vicky, a Adam e a Dendê. Dendê Diablo. Verdade. Acho que é a Peridote, a Dendê e a Adam. Acho que é A isso. Catapose? Hã? Catapose? Isso. É a Vitória, a Adam e a Peridote, eu acho. Então é isso. Acho que é isso. Mas falando sobre o calendário da minha parte, em agosto eu vou ter que. Não tem uma data certa ainda, porque eu tô revendo o lugar que eu vou fazer, porque no dia que eu ia fazer a ball, entraram em contato comigo e vai ter uma outra ball no dia, e o pessoal dessa outra ball não consegue desmarcar. Então eu vou ter que mudar, porque a minha é independente, a deles é pro FAQ, então é mais complicado pra mudar, né? Por conta de edital. E aí eu não tenho a data, mas ainda vai ser a data dessa semana, do dia 17 de agosto. Só vai então ser vai dia ser diferente. dia 16 de agosto, vamos supor, no sábado. Sábado, 16 de agosto, vai acontecer a The Fantasy Ball, organizada por mim. É uma ball organizada por mim, não é a House, é a Casa de Lafon. Depois, quando definir a data certinha, manda pra gente, que aí a gente faz a atualização. Lógico, aqui eu também tô sempre atualizando lá no calendário Ballroom de Goiânia, gente. E também vou lançar um post no meu Instagram, o último post, que eu já lancei o post do Fire, anunciando a Ball, o das categorias que já estão disponíveis. E aí vou lançar um terceiro post com o line-up, que são as pessoas que vão estar na produção, com a nova data. Show. Então, ó, gente, vocês já vão seguindo aí a Chloe, tá? Entendeu? Com a Chloe PS no Instagram. Tem um outro perfil também, que inclusive eu sigo no Instagram, que é o Ballroom BR. Também, assim, faz um apegado de muita coisa que acontece no país inteiro, tá, gente? Então, eu vou colocar aí também na descrição pra vocês, Ballroom BR. Vocês já seguem. Tudo. Amiga, agora eu quero falar das suas referências dentro da Ballroom. Quem são as suas grandes referências dentro da Ballroom? Né? Dentro aí do movimento. São as suas mães? São as que vieram antes? Quem, assim, você olha e fala assim, nossa, quando eu for mãe, quando chegar o meu momento de ser uma mãe de casa, eu quero seguir os passos dessa mãe. Ela é o meu exemplo. Primeiramente, não quero ser mãe, não, gente. Ser mãe dá muito trabalho. Eu imagino. Ser moda de house dá muito trabalho, gente. Nossa, a Simone é tanta dor de cabeça que ela passa, inclusive, comigo. Mas, enfim, não tem como não falar que, assim, minhas irmãs e minha moda é a minha maior referência, sim. Recentemente eu até falei sobre ela ser uma grande referência pra mim. Em tudo, assim, eu sinto que a Simone pra mim é uma grande referência em tudo, assim, como pessoa, enquanto performer, enquanto commentator. É uma das poucas pessoas que eu tenho como referência commentator, assim. Falando porque eu caminho também commentator, né? Caminho Vogue Femme, caminho commentator, que é uma categoria Amiga, pra quem tá no só microfone. faz uma observação. Explica pra gente o que é commentator. Eu faço isso agora. Eu caminho Vogue Femme, que é a categoria dançada, né? Como eu falei, é um estilo de dança, o Vogue. E aí tem a categoria commentator. Basicamente, o commentator é aquela pessoa que fica no microfone, coordenando a ball, fazendo o prrr, que é, as onomatopeias pras gatinhas dançarem, pras gatinhas caminharem nas categorias de runway, que tá ali pedindo a palma, enfim, que tá interagindo. Normalmente, dentro da ballroom, a gente tem um chanter, um commentator e um host. Às vezes, o chanter, ele faz esse trabalho de hosts e de chanter. O chanter, basicamente, fica fazendo prrr, miau, tiri, miau, miau, que é as onomatopeias. E o hostess é aquela pessoa que fica animando mesmo. Oi, gente, boa noite. A ball vai começar. Quantas pessoas aqui já foram pra uma ball? Quem nunca foi? Que às a vezes ball funciona organiza assim. ali a saída, a Entendeu? entrada. As chaves, é essa pessoa, o hostess. E aí tem a commentator, né? Que é essa pessoa que também fica no microfone fazendo essas onomatopeias e toda essa movimentação ali junto com o chanter. O commentator e o chanter, então, eles atuam meio que juntos. Sim. Existe uma diferença que seja maior entre os dois ou são, assim, basicamente a mesma coisa? Então, eu tava falando sobre isso recentemente, porque na minha ball eu tinha me colocado como commentator. E aí, a outra pessoa que vai estar como chante, ela foi me falar, amiga, você não quer trocar? Porque eu acho que pela ball ser sua, fica melhor pra você ficar como commentator, como chanter, né? E eu ficar como commentator, porque ela fica só nas onomatopeias, e aí, como a ball é minha, como eu disse, o chanter, às vezes, ele encarna esse hostess também. Então, o chanter, além da onomatopeia, ele também tem que estar falando, tem que estar se comunicando com a ball, com o júri. E aí, o commentator, ele fica mais naquela função de só chantear quando a gatinha tá caminhando, né? Entendi. O chanter, ele faz mais essa movimentação.
É muito raro hoje em dia a gente ter uma pessoa só no microfone. Acontece, Aham. por exemplo, já teve balls que a Simone ficou sozinha no microfone, a Star Model Aurora Diablo já ficou Uhum. sozinha no microfone, mas é muito raro porque uma ball grande, sei lá, uma hora e meia, você sozinha no microfone, demanda muito esforço vocal, tem que ter um Sim, preparo muito com forte, certeza. tem que ter gogó, como Tem que diz a ter Aurora, gogó, tem que entendeu? ter. Então, assim, mas normalmente são duas pessoas, e aí ficam nessa função de chanter e commentator. Uhum. E aí, como eu caminho nessas duas categorias, eu tenho essas referências nas duas categorias, né? Uhum. Como chanter, assim, number one sempre vai ser The Only, Simone The McQueen. Foi a pessoa Yes. que, assim, mais me aproximou de commentator mesmo. Minha primeira ball que eu coordenei, assim, como commentator foi a Simone que me pôs. Uhum. Ela me deu a primeira oportunidade, assim, pra conduzir uma ball junto com ela. Foi a do Qualifica-se, inclusive, do ano passado. Eu tava junto com ela na ball, no microfone. Teve uns probleminhas técnicos que meu microfone tava meio baixo. Então chegou um momento que a gente teve que começar a dividir o microfone. Nossa, Mas, aí a garganta vai entendeu? por lá, água abaixo, né? Mas aí deu tudo certo. Então ela foi a primeira pessoa que me deu até essa experiência mesmo, de primeira vez, Uhum. estando numa ball no lugar de estar com o microfone, sabe? Eu Uhum. sempre estive numa ball caminhando em commentator. Agora, conduzindo, foi minha primeira vez. Então, Uhum. a Simone sempre vai ser minha primeira referência enquanto commentator. A segunda Uhum. pessoa que eu tenho muito como Foi referência. a primeira pessoa que te pegou e falou assim, vai, agora... Mas agora foi é com isso, assim, você. porque eu era muito novinha, né? Eu tinha acho que 6 meses de ballroom. Aham. E aí ninguém ia me chamar pra comandar a ball. Tanto que depois que a Uhum. mãe me chamou, muitas outras pessoas começaram a me chamar. Eu fui chamada Uhum. pra ser chanter em outras balls, né? Uhum. Então, assim, hoje em dia eu continuo sendo chanter, acredito que porque ela me deu o início. Então, sou muito grata a isso. E não tem como. A Simone sempre vai ser minha referência, gente. É minha isso. mãe, não sei. Yes. Minha segunda referência é a Star Tasha, hoje em dia da Below Seven, por Uhum. enquanto. É uma gatinha de São Paulo. Inclusive, ela é minha madrinha. Quando eu fui pra São Paulo, eu caminhei em commentator. E aí, nessa bala, ela chegou em mim e falou: a partir de hoje, você é minha afilhada, eu sou sua madrinha. Ela é muito boa, eu gosto muito do chant dela, eu gosto muito das onomatopeias que ela cria, da projeção vocal dela. Uhum. Em terceiro, gente, é isso. A Aurora, né? Não tem o que fazer. Tipo Ai, assim, por gente, favor, pra né? mim são as 3 vozes mais potentes, assim, do Brasil. Eu Nossa, entendo sim. as outras vozes, lógico, não tô, né? Menosprezando nenhuma, A mas pra Aurora é falar das minhas imbatível, referências, a gente, Aurora é Legendary icônica. Gogó. Não sei. Yes. Sabe? Então, assim, eu acho que essas 3 pessoas, porque eu gosto muito da potência da Aurora, eu gosto muito das Uhum. onomatopeias da Tasha, e eu gosto muito da criatividade da mãe no chant, sabe? Sim. Então, acho que junta as 3 e aí vira eu. A A trin... louca. Ai, louco. E aí vira o Megazord de Chloe. A trindade do comentário, da As 3 espiãs commentator. demais. Yes, adoro. Mas Amiga, na dança, eu ah, falei do Chanter, né? por favor, traz aí sua Nossa, referência de dança, sua na referência de dança. Vogue. É muito forte, assim, pra mim. Eu tenho muita referência das minhas irmãs, né? Uhum. Porque quando eu comecei eu era muito novinha e já tinha as irmãs que caminhavam em Otiê. Eu sempre tive referência muito nelas. Ah, Assim, gente, não tem o que falar. Minhas irmãs sempre vão ser minha referência number one. Então vou fugir um pouco desse lugar de ficar colocando, porque senão vai ser só Lafon no top não 3. achei, não achei. Mas se for falar de outras pessoas, eu penso assim, logicamente, em primeiro lugar pra mim é a Tanisha, The Queen of South America, sabe? Yes. Assim, não sei nem o que falar, referência de performance, Sim. de pessoa. Eu conheci a Tanisha pessoalmente na mostra Ballroom que teve esse ano em janeiro, em Brasília. Eu tava em Brasília e ela foi jurada de uma ball, eu conheci ela, depois a gente foi pra mesa de bar, ela conversou comigo, um amor de pessoa, tudo Ah, assim, sabe? Gostei muito. Eu acho que assim, segunda pessoa que eu teria em mente, é uma pessoa que eu olho assim, eu falo, meu Deus, queria conseguir dançar como ela consegue, ah, é a Shine. Shine da Below Seven, ela é da cena de tudo. São Paulo também. É uma pessoa assim, uma pessoa não binária, que eu comecei a acompanhar muito tempo. Tipo Aham. assim, muito tempo mesmo. E assim, eu comecei a ver ela. Eu nem dançava ainda. E aí eu comecei a seguir ela. E aí eu vi Uhum. ela começando a dançar. E aí, tipo assim, já ligou com toda aquela questão de eu ter falado que a primeira house que eu conheci foi a Dengo, porque ela fazia parte da Dengo. Aham. E aí, tipo assim, foi isso. E aí eu acompanhei toda a trajetória dela. E a Mona hoje em dia tá assim, absurda. Ela O leva. universo alinhou. Entendeu? Tipo Aham. assim, uma loucura. E aí eu comecei a ver os stories dela. E aí em seguida conheci a Ballroom pelo perfil da House.
da House of Dengo pelo Unball, da House of Dengo no YouTube. Então, assim, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, eu tenho realmente muita admiração. E ela sabe que eu fico mandando áudio pra ela, perturbando ela direto. Eu gosto muito do Vogue dela. E a terceira, porque eu trouxe uma Femme Queen, uma NB. E não tô fazendo esse negócio de dividir por classes, mas é porque realmente são as minhas referências, sabe? Dê os nomes até Tem também a pra que Tanisha. o pessoal da audiência, né, saiba Vá dos atrás, nomes busquem dessas saber. pessoas, procurem saber quem é, né? Que são, como você tá falando, são referências. Então, são pessoas que estão Sim. à nossa frente, né? Sim. Isso é importante a gente falar sobre isso. São pessoas que estão há mais tempo, são pessoas que Uhum. estão construindo coisas, inclusive, né? Enfim. Sim. Legendary, Tanisha, vamos buscar saber. Yes. E aí eu vou trazer uma outra Legend agora no terceiro lugar. É muito ruim fazer esse ranking de terceiro, porque pra mim todas são primeiro. Que Mas ranking assim, poderoso esse. a Kill Bill, gente. Tudo. Ai, a Kill Bill é assim, outro lugar. A Kill Bill é do Rio de Janeiro. Ela fica muito entre São Paulo e Rio, mas ela é muito mais ela é da cena do Rio. Gente, a Kill Bill é um outro lugar de performance, assim. É surreal. O alongamento dela, eu acho que o que eu mais admiro na Kill Bill é o alongamento dela. O jeito que ela constrói as coisas, tendo soft and cunt, sabe? Assim, é surreal. O jeito que ela prende. Tudo. É ridículo o jeito que qualquer ball que ela desce, ela leva o Grand Prize. É horrível isso. Você saber que se você entrar e ela entrar, você automaticamente já perdeu a ball. Sabe? Isso é terrível. Mas é isso, eu tenho muita admiração por essas três pessoas, assim, são minhas referências no Vogue Femme. Tudo. Se for pra falar, assim, de pessoas fora da minha casa. Luxo. Vocês já vão captando aí que ter referência é muito importante, gente. Nada é feito sem referência, por favor. Não sei. Amiga, outro dia eu vi no Instagram uma publicação que era do Phoenix Zion, falando sobre como a reflexão dele, né, dos últimos movimentos, assim, das cenas, né? E nessa postagem dele, ele falava uma coisa que me trouxe muito uma outra reflexão que eu sempre faço aqui com o pessoal que vem aqui. Porque a gente sempre fala, né, da arte nesse lugar acadêmico e na arte que ela é underground, que ela não tá em escola, que ela não é produzida... Que ela é produzida na rua, né? E proliferada na rua. E o Fênix, ele traz essa questão de... É muito fácil uma casa, por exemplo, montar um time de pessoas que já são dançarinas, né? Que já são performers, né? A pessoa simplesmente entra pra casa e ela já não precisa mais aprender nada, né? E outra coisa é você trazer uma pessoa que é realmente, que não sabe, que tá nos primórdios do aprendizado, né? Que é uma pessoa baby, né? Que a gente tava falando aqui mais cedo. E eu fiz, agora, com essa reflexão dele, eu fiz meio que esse paralelo, né? Da arte que é feita na academia, que é super mais valorizada, que a gente vê que existe uma supervalorização disso. E uma desvalorização dessa arte, dessa dança, que não tá sob esse guarda-chuva aí do acadêmico. Sim. Eu queria saber sua opinião, sua visão sobre esse assunto. Esse paralelo faz sentido pra você? O que você vê dessa fala do Fênix? Se você tem algo assim pra elaborar em cima disso. Amiga, é babado. Inclusive, aproveitar que você citou isso, falar que eu sou eternamente grata à Casa de Lafon, porque, assim, acho que grande parte do que eu sou hoje diz muito respeito sobre eles terem me pego pra criar. Sabe, assim, quando a House decidiu me adotar, eu tinha acabado de ser expulsa de casa, né? E eu tava, assim, morando com a minha amiga, que foi quem me abrigou ali, ligeiro, assim, rápido. E aí eu tava morando com essa minha amiga e a House me adotou. E aí comecei a frequentar as balls e eles me deram todo o suporte e auxílio, assim, eu realmente era pessoa beginner, né, como eu falei. Sabe, não teve esse negócio de pegar alguém que já era boa e colocar dentro da casa. Eles cuidaram de mim, Sim. eles falaram, é assim que se faz. Tem dinheiro pra ir pra essa ball? Fica Não meio tem. que fácil competir com um time de gente que já dança profissionalmente. Entendeu? Né? E aí, não tem dinheiro pra ir pra essa ball? A gente arruma. Vai ter treino, tem dinheiro pra ir pro treino? A gente arruma o dinheiro da passagem. Vai, vamos se arrumar pra ball, vem aqui pra casa, a gente se arruma aqui em casa. Não tem onde se arrumar, vem aqui pra casa. Sabe? Então, assim, foi uma casa que me deu muito suporte nesse quesito. Foi a Mas sua família, né? Foi minha família, sabe? E eu acho que é por isso que eu me mantenho tão resistente, assim, na Lafon e defendo mesmo, assim. Com unhas e dentes, a minha house. Não sei. Mas eu acredito muito que... Sobre essa questão, é uma questão muito falada também dentro da Ballroom. Se fala muito sobre
Vogue da Ball e Vogue de estúdio. A gente costuma falar muito sobre esses assuntos, né? Que tem oficinas, aulas de Vogue em muitos estúdios de dança. E aí essas pessoas vão, fazem essas aulas, e aí saem falando que sabem dançar Vogue, e aí faz um negócio nada com nada. Porque é isso, uma pessoa, eu falo isso pra muitas pessoas, assim, que são dançarinas, e não é uma forma de shade, né? De indireta e nem nada, de atravessar ninguém. Mas uma pessoa, por exemplo, que dança Vogue Femme, ela consegue dançar qualquer estilo de dança. Uma pessoa que dança dance hall, hip hop, break dance, ela não vai conseguir dançar Vogue Femme com a mesma facilidade que uma pessoa que dança Vogue Femme dançaria outro. Com certeza. Eu dançando Vogue Femme, se eu for parar pra pegar uma aula de dance hall, eu pego com a maior facilidade do mundo. Uma pessoa que dança dance hall, se for pra uma oficina de Vogue Femme, ela não vai pegar com facilidade. Porque apesar do corpo dela estar em um lugar de dança, também o Vogue Femme ele é muito mais complexo. Dedica muito tempo. Muita quebração, jogação. É muita técnica, é muito alongamento, sabe? É outro lugar, gente, de dança. E essas pessoas têm essa mania de irem pra uma oficina, por exemplo, avulsa, em estúdio de dança, e sair falando que dança Vogue. E aí, isso, né, querendo ou não, infelizmente, acaba dando trabalho pra essas pessoas e tirando o trabalho dessas pessoas que são ballroom, que precisam, sabe? A gente precisa falar sobre empregabilidade pra corpos ballroom, porque os corpos da ballroom são o quê? Corpos pretos, travestis pretas, bichas pretas, não binárias pretas, periféricas, e ainda assim que brancas, entendeu? São pessoas que estão ali no lugar de marginalidade, vamos supor, sabe? São pessoas que estão ali na ballroom buscando esse lugar mesmo de glamour, de enaltecimento, de empregabilidade. Validação, né? Acolhimento. Afeto, sabe? Então, assim... Amor também, essas né? pessoas da ballroom também são performers. Se elas estão ali nas balls dançando, elas são performers. Então, por que essas pessoas que vão pras oficinas colocam lá no currículo artístico delas que são dançarinas, por exemplo, de Vogue, são contratadas pra grandes festivais, e essas pessoas que também são performers, que estão na ball, vivendo a cultura todos os dias, sabe, não são contratadas. Muito se fala sobre isso dentro da ballroom. A minha opinião é assim, é muito clara sobre esse assunto. Eu acredito que é muito mais sobre como a gente dá oficina, sabe? Eu conheço pessoas hoje em dia da Ballroom que dão oficinas, que dão aulas em lugares, por exemplo. Eu recentemente dei uma oficina. Não recentemente, faz um tempinho, eu acho que foi em abril. Eu dei uma oficina em Brasília, na Street Overt, que foi a inauguração de um brechó de um amigo meu, e ele me chamou pra dar essa oficina no estúdio de dança que teve lá em Brasília. E aí, todas as minhas oficinas, que são fora da Ballroom, eu conto uma grande história. Eu explico, não é bagunça, não é você fazer uma aula hoje e sair falando que dança Vogue, não é você fazer uma aula hoje e sair querendo roubar não, querendo catar o trabalho de pessoas que realmente trabalham com isso. Porque é importante a gente enfatizar... apropriar, né? Porque a gente vê muita gente fazendo isso. Basicamente é isso, eles vão em uma oficina, em duas, pegam um certificado e colocam lá no currículo profissional deles. Coloca no currículo profissional deles que eles já dançam Vogue. Não é assim que funciona, a Vogue Femme não é assim, gente. Demanda tempo de estudo tanto quanto qualquer outro estilo de dança, sabe? Sim. E aí, minha opinião é isso. Eu acho que as pessoas da Ballroom, porque eu acredito que tudo é emprego, né? Também não posso falar para as pessoas deixarem de dar aula, porque querendo ou não, a gente no final das contas precisa pagar nossas contas, né? Precisa fazer uma compra do mês, precisa se alimentar, viver bem, comprar um perfume, um desodorante, um creme. A gente precisa viver, trabalhar para isso. Não só pra sobreviver. Então, pra gente não perder trabalho, sempre busca incentivar ao máximo as pessoas que estão fazendo a sua aula, de mostrar pra elas o verdadeiro sentido do Vogue, que não é apenas uma dança, que tem uma cultura por trás. Eu acho que é isso, eu acho que a minha opinião sobre esse assunto é isso. Não porque apagar, né, eu não amiga? posso falar também para as pessoas deixarem de dar aula, porque elas vão deixar de receber também. Às vezes é uma pessoa que precisa desse dinheiro, sabe? Mas sempre conscientizar as pessoas que estão nessa aula para que essas coisas não continuem acontecendo, porque acontece muito. Com responsabilidade, né? Sim. Assim, mesmo que a pessoa vai lá, faça uma aula e depois ela vai replicar, é importante que essa pessoa fale, olha... Eu peguei esse conhecimento aqui, lá na Vivência Ballroom, quem me ensinou foi a Chloe, que ela faz isso e ela faz aquilo. Entendeu? É sobre esse lugar. Se você não tiver condição de pagar, a gente entende, mas dê os créditos e faça de forma responsável. É sobre. Não é bagunça. Entendeu? Amiga, agora eu quero tirar de você uma dúvida até meio que pessoal, assim, minha mesmo. Eu quero entender como que funciona a hierarquia de lideranças dentro da Ballroom.
como que se dá esses nomes que são líderes? É preciso de títulos para se chegar nesse lugar de liderança? É preciso quantos Grand Prizes? É preciso estar caminhando em quantas categorias? O que que define de fato uma pessoa que é liderança na Ballroom, seja ela. Tipo, um outro parênteses dentro dessa mesma pergunta. Cada estado tem sua maturidade sobre isso, ou não? A Ballroom já desenvolveu uma consciência única sobre isso? Qual que é o lugar dessa liderança? Amiga, então, a Ballroom, ela chega aqui no Brasil muito depois do que ela foi criada, né? Então, Uhum. assim, a gente entende que a Ballroom, alguns lugares são mutáveis, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas categorias que não existem lá fora, tipo samba no pé, Uhum. bate-cu, essas categorias são categorias originais aqui do Brasil, né? São categorias nacionais. Mas algumas coisas são regras dentro da Ballroom. E o que a gente entende é que para que a pessoa tenha título dentro da Ballroom, que ela seja uma liderança, é que ela precisa ser nomeada, né? Uhum. Receber esse título. Quem dá esse título? A pioneira da cena. Uhum. Como eu falei, cada estado tem ballroom, né? Então cada estado Uhum. tem uma pioneira. Às vezes tem uma pessoa, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, a pioneira do Centro-Oeste é a Kona. Uhum. A Kona Zion. Mother. Overall Biological Founding. Yes. Que ela teve filho recentemente. Então ela Puxa, um beijo. ela se coloca- Fofíssimas. Nossa, credo. ele é Nossa tudo. senhora. E aí, é ela que dá esses títulos, Uhum. sabe? Então em Brasília a gente tem alguns títulos, tá? Simone, a Legendary. Ela reconhece esse título a partir de uma autodeclaração, Como que Então, vem? como ela é a pioneira, o que ela precisa entender é que a gente tem. Os títulos que a gente tem no Brasil hoje são Star, Statement, Upcoming, que não é um título, mas é Upcoming, é tipo caminhando para. Uhum. Que é Upcoming Legend, então é caminhando para um Legend. Que o Legend é um título, Uhum. sabe? Então a gente tem esses 3 títulos: Star, Statement e Legend. Uhum. Ah, e qual é a diferença dos 3? Basicamente, Star é pra quem tá brilhando, né? Star, Uhum. estrela. Então, a pessoa que tá brilhando ali, muitas pessoas do país já conhecem ela, já é uma referência em vários estados. Statement é uma pessoa que brilhou já, mas já tá mais Uhum. instável. Aquele momento de brilho passou, mas ela continua sendo terrível. Uhum. Continua sendo a boa, entendeu? E a Legend é aquela mona que já viveu, tipo assim, mais de 10 anos de ballroom, Sim. já deslocou o joelho. Uhum. Já tem 70 mil Grand Prize na estante. Já tem filho, neto, Já, bisneto. entendeu? Já tem toda essa hierarquia familiar. Então, Aham. essa pessoa, ela é legend. E aí, Tudo. a pioneira, ela vê, tipo, essa pessoa que tá brilhando muito. Uhum. O país inteiro tá falando dela. E ela é lá do meu estado, lá do Centro-Oeste. Então, vou dar um star pra ela. Uhum. Porque ela tem, sei lá, 5 anos de cena. E aí, ela merece um star. Porque ela tem 5 anos, tá brilhando a beça, todo mundo tá falando dela. Sabe? Entendi. Então ela vai baseando através disso. Ah, essa pessoa aqui já tem 8 Então ela tem que anos de estar cena. ligada sempre, assim, Não, mas na a pioneira, cena, ela né? sempre tá de olho na Pô, cena. ela tem que estar online 27 horas por dia. E não tem como, porque Bota assim, fé. a galera da cena enche o saco. Uhum. Qualquer coisa que acontece, vai atrás da pioneira. Uhum. Não sei o que acontece, resolve com a pioneira. Então ela sempre tá de olho na cena, não tem como ela não ficar de olho. Sempre estão Chique. atrás da pioneira. A pioneira Uhum. sempre tá sabendo de tudo. Ela pode estar longe, porque a Kona tá morando em São Paulo. E Mas uma- ela sabe de tudo que tá acontecendo no Centro-Oeste. Uma pessoa também, por exemplo, digamos que a Kona não chegou a reconhecer de forma espontânea Um título. um título. A pessoa por si mesma, por se achar merecedora desse título, ela pode de falar assim: Ei, Kona, olha aqui pra mim rapidinho, eu mereço. ou não, que tem que mico. partir espontaneamente da pioneira mesmo, esse rolê. Amiga, pode, mas assim. É de bom tom? Eu acho que não. Não sei, não é, sabe? Tipo, aí quando eu acho que eu mereço um Aham. star. Não sei se Sim. brilha, assim, sabe? Mas se você merece um star, a gente fala muito sobre isso dentro da Ballroom hoje em Uhum. dia. Muitas pessoas da Ballroom falam sobre as pessoas se autodeclararem coisas, Uhum. né? Se autodeclararem legends, se autodeclararem stars. Que esses títulos a gente recebe, título a gente não se Sim. autodeclara. O que pode acontecer, por exemplo, é a cena decidir que você é aquilo. Uhum. Mas você não é oficialmente, porque você é oficialmente se você receber esse título da pioneira. Só se ficar realmente Então, o que reconhecido por acontece? ela. Se eu sou, sei lá, muito enaltecida por muitas pessoas e as pessoas me veem como star, Uhum. ok. Espera, faz o seu quietinho, constrói o seu legado. Em algum momento você vai receber seu título. Mas ficar pedindo título, eu acho feio. Assim, eu, Chloe, enquanto pessoa, eu acho muito feio. Ficar pedindo não, título, com gente, faz o certeza. seu quietinho. Mas tem gente que faz, tá? Não duvido, não. Tem gente que vai atrás. Bufo. Essa pergunta mesmo é assim.
bem pessoal, na verdade. Porque eu sempre fiquei um pouco perdida nessa questão de Então, aqui em pai, mãe Goiânia. de casa é líder, não é? O líder é a pessoa que tá dando o treino, ou, mas ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa que tá dando o treino é a mesma pessoa que tá participando do treino, né? Ficava muito assim, quem é liderança? Então, Tá no chão da bola, dançando, caminhando, a- quem é liderança, sabe? aqui em Goiânia a gente tem uma liderança, né? Que é Hum, a Become Legend, que é uma ex-modder Flávia Zatroá, que ela era uhum. modder da Troá. Ela é Upcome Legend. Upcoming, ou seja, está caminhando. Declarada já. Sim, ela recebeu esse Uhum. título na. Esqueci o nome da Ball. Satélite. Na Satellite Ball, tem Satélite. 5 anos, lá em Brasília, a Kona deu o título pra ela. Uhum. E aí é a única pessoa que a gente tem como liderança que tem um título, Oficial. Aham. sabe? Tanto que por muito tempo ela foi considerada pioneira da cena aqui de Goiânia. Sim. Ela resolvia muitas questões aqui em Primeira Goiânia, mãe que eu sabe? conheci de casa, inclusive, foi ela. E ela e a Kona sempre estiveram juntas, assim, sabe? Uhum. Mas a gente fala muito também sobre lideranças, por exemplo, de house. Dentro das houses, né? Uhum. Quando a pessoa já tem um tempo dentro da casa, contribui pra alguma coisa dentro da casa, ela acaba recebendo também um título dentro da casa. Dentro da casa a pessoa pode receber um princess, um imperatriz, um mother, um good mother. Por exemplo, a Simone, a mãe de 50 filhos. Uhum. Ela sozinha vai dar conta dos 50? Não, Aí né? tem uma mãe no capítulo de São Paulo, Sim. que aí é a mother, e tem uma Aham. good mother no capítulo. Não, tem uma mãe no capítulo do Rio, uma good mother no capítulo de São Paulo, sabe? Então tem Uhum. esses títulos de dentro da casa. Tem as princess, Entendi. aqui em Goiânia a gente tem a Princess Storm. Então essas pessoas, elas são lideranças de house. Elas não são Uhum. lideranças da Da cena. cena no geral. Liderança da cena é a Flavis, Uhum. unicamente aqui em Goiânia. A única pessoa que tem título até hoje em Goiânia é a Flavis. Mas Entendi. lideranças de house a gente tem aí. Tem a Storm, que é a Princess da Lafon. Tem a Lopes. Lafon é a mesma. Ah, sim, vocês são irmãs de casa. Sim. Or. É porque eu morava em Brasília, eu vim morar Sim. agora aqui em Goiânia. Aí a gente tá no mesmo capítulo. Mas tem E vocês se conhecem dentro da Lafonde ou vocês a gente conheciam nasceu fora? junto. Do A dentro da gente foi Lafonde. anunciado no mesmo dia. Eu Chique. conheci ela um pouquinho antes uns dias antes do nosso anúncio. Uhum, E a gente trocou muito pouco, assim, por ela ser aqui de Goiânia. uhum. Mas aí a gente foi criar essa conexão de família mesmo, porque é isso. Quando a gente tá na Massa. mesma house, não tem como. E Uhum. aí a gente se conheceu a gente foi anunciada juntos, a gente se conheceu um pouquinho antes. Conheci ela, Chique. conheci a Deca, que nasceu junto com a gente também, a Mamu e a Brianna. Foi a nossa Foi qual leva da bal? Foi Lafon. qual bal? Foi a Ball Você lembra? Kwanzaa Ball. Foi a primeira Kwanzaa bal. edição, só que não saiu no YouTube do COP. Não tem registros da Ball, não tem live, não tem nada. Eu sou Ah, possessa por não ter. Mas enfim, acontece. acontece. Mas é isso, aí tem essas lideranças de casa. E Uhum, essas lideranças de casa, elas acabam tendo uma influência na cena também, uhum, mas liderança mesmo, que faz, uhum. acontece, é quem tem Até porque título. quando a pessoa tá nesse lugar também de liderança é porque ela demonstra um certo tipo de atitude, né? De tá, assim, fomentando, incentivando, né? Na criação de balde, de desenvolvimento de novas categorias, Sim. enfim, Pra exemplificando você aqui, ter né? uma liderança, você ter uma liderança de uma house, ser Uhum, princess, ser imperatriz, é porque você tem que fazer alguma coisa na uhum, sua cena. Você tem que fazer balls, você tem que estar caminhando, você tem que levar o nome da sua house, sabe? sim, E aí você recebe esse título da sua house porque você faz alguma coisa pela sua house. Então faz sentido ela luxo, ter esse título, essa sim. de liderança dentro da sua house. Uhum. E é uma pessoa que propõe também muita coisa, né? Então, E tem muito, faz muito, sentido. muita. Enfim, é muito mais levado a sério dentro da house. Porque se uma pessoa é princess, é porque ela tem um tempo dentro da house, ela fez alguma coisa, Uhum, sabe? Ela tem ali. Ela sabe lidar com alguns tipos de situações que, por exemplo, a pessoa que não tem um princess não saberia, sabe? sim. Uhum. Então, tem essas questões também. A gente falou mais cedo, né, que ballroom é lugar de muita coisa e também é lugar de amor, é lugar de acolhimento e é lugar de também relacionamentos. E a gente sabe que você, quem não sabe, tá sabendo agora. Você vive um relacionamento transcentrado, né, com outra pessoa trans. E eu gostaria que você falasse um pouco como é viver algo assim que há, sei lá, alguns anos atrás era considerado ficção de filme, de ficção científica, né? A gente vê, assim,
isso à luz do sol, digamos assim. E hoje em dia você vive isso, e hoje em dia a gente vê o quanto isso é cada vez mais Mais presente. normalizado, né? Ainda bem, Que bom. né? Então, eu sei que ser uma pessoa trans é muito difícil, é muito desafiador, mas viver um relacionamento transcentrado com duas pessoas, acho que é em dobro, né? É aquilo que a gente já vive e ainda envolve amor, né? Envolve a empatia que você tem com a pessoa que você ama, que você tá ali convivendo todo dia. Então, como que é? Como que, como que tem sido? Têm sido os maiores desafios? Assim, não falo só sentimentalmente, até pra lidar na rua, no mercado. Eu vejo que vocês trabalham juntos também, às vezes, Sim. né? Então, como que é pra você? Como que você lida? Ai, amiga, é tudo. Eu imagino, eu Ai, imagino. gente, assim, desde que eu me entendi quanto a pessoa trans, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me envolver com não ia me envolver com bof cis. Foi Ah, uma coisa que eu decidi sim. E aí eu falei, na época que eu ainda tava na escola, eu lembro de ter falado isso com a outra amiga minha que era trans também da escola, e ela ficava tipo, ai, amiga, eu não consigo ficar com bof T, porque hum, enfim, né, questões genitais e toda aquela questão de querer um bofe que tem aham. meca e nananana. Eu falei, amiga, a senhora tá sendo tão transfóbica quanto os bofe que fala que não quer ficar com a gente porque a gente tem meca. É meio contraditório, assim, Bufo, né? sabe? Falou tudo. E aí eu sempre coloquei isso na cabeça e aí minhas amigas sempre Uhum, ficaram duvidando. Tipo, Chloe, eu duvido que tu vai conseguir achar um bofe aqui em Brasília, um bofe trans aqui nessa Brasília que tu vai conseguir se relacionar e nananã. E hum, eu sempre coloquei pra mim mesmo, assim, que eu só me relacionaria, só entraria em um relacionamento se fosse com uma pessoa trans. uhum. Porque é isso, por ser uma pessoa trans, querendo ou não, ela E vai. você ouvia isso muito de pessoas trans também. Sim, muito de pessoas trans, assim. Uhum, Porque é isso, querendo ou não, como você falou, é algo novo. uhum, Dentro da Ballroom a gente vê muito pessoas trans entrando, mas fora da Ballroom, uhum. o que a gente vê é um monte de travesti com um monte de bof cis, né? Com um monte de ocó. Sim. Ocó, né? Enfim. Ocó é homem cis, gente. Explicando aqui pra quem não Pra entende, quem não tá com um monte de bof sabendo. cis. Sim. E aí, Eu vejo que as pessoas resumem muito, ainda mais hoje em dia, que o sexo se tornou assim tão banal, né? OnlyFans, você vai ali, abre uma página e vê o que você quiser, né? Então acho que as pessoas resumem muito, assim, uma relação entre duas pessoas muito no ato sim, sexual e esquece que existe toda uma vida sabe? É uma quando você construção não está social. fazendo sexo, né? Sabe? Tipo, Afinal, o sexo dura o quê hoje em dia? sei Uns lá, 10, 20 minutos. sei lá, Sabe, gente, eu trabalho. existe uma vida inteira depois do sexo e antes do sexo também, gente, né? Enfim, não dá pra resumir tudo em genitália. Não dá Nossa, pra resumir nada em genitália, né? entendeu? Então, Essa frase é continue forte, não dá pra elaborando. resumir nada em genitália. Yes. Guardem isso. Mas é Continue. isso. E aí eu decidi isso. Conheci o Theo pelo Instagram. Eu vi Uhum, uma ball que teve, foi a ball dos trans masculinos em Brasília. E uhum. eu vi ele nesse vídeo, aí comecei a seguir ele porque ele dançava Theo bem. também caminha, né? Caminha em Vogue Femme. Dá um resumão aí do Theo, o que que ele caminha? Theo Que caminha em que... Vogue Femme e em Runway. Ele Oh, dança Vogue Femme. E caminha em Runway também. Ele só não parou de caminhar por agora em Runway, mas daqui a pouco ele volta também, que ele não aguenta tudo. muito tempo. E a primeira vez que você viu ele pessoalmente, com certeza deve ter sido numa ball também, ou não? Não, por incrível que pareça, teoricamente não. Conhecer o primeiro É contato foi porque, Instagram. ó, no dia que eu vi ele, eu não lembrava de ter visto ele. Porque foi nessa Hum, bal dos trans masculinos, foi a primeira bal que eu fui. uhum, Só que eu fui assim, louca. Tipo assim, foi só pra conhecer. Sabe aquele negócio que eu falei no começo, de você ir pra uma ball, às vezes, só pra você bater uma palma? Foi uhum. isso que eu fiz. Fui pra ball, vi que ia ter uma ball, né? E aí eu, novinha, gente, não tinha noção dos atrasos da ballroom. Ball falava que começava às 5 da tarde, tava eu lá, 5 da tarde na porta da ball, eles ainda estavam limpando espaço. A ball foi começar 11 da noite. E aí tava lá eu pronta desde as 5 esperando essa ball, gente, foi. E aí não fiquei nem até o roll call. Eu fiquei até o anúncio do Charamandaia, meu irmão. Da Lafon, ele foi anunciado nessa ball. Dos transmasculinos, e aí por ele ser um transmasculino, ele foi anunciado nessa ball. Uhum. E aí eu fiquei até esse anúncio e fui embora da ball. E aí ele tava nessa ball esse dia. Porém, eu não Aham. lembro de ter visto ele, não conversei com ele, não troquei nada com ele. Vi ele caminhando no YouTube. Quando eu fui assistir essa ball no YouTube, eu vi ele. E aí fui e automaticamente segui ele no Instagram. Vi que ele já dançava há um tempo. Nananã, e continuei seguindo ele. E aí no ano passado, a gente começou a curtir stories um do outro, sim.
E ele falou, ai, tô indo pra Brasília, vamos treinar? Ah, Aí, porque é isso, eu sou, Aí eu começou. sou muito difícil, assim, eu não rendo pra qualquer bofe, né? E eu acho que ele já tinha catado que eu era difícil, por porque favor. já rolou de ele me mandar mensagem, eu falar, ai, amigo, tudo bem. Tipo, chamar ele de amigo. Ah, Ele falou que ficou puto já com jogar isso. assim na friend zone, Ele assim. dando em tipo cima assim, de mim, eu chamando ele de amigo, sabe? Então, assim, eu acho que ele catou que se ele me chamasse, por exemplo, ai, tô indo pra Uhum. Brasília, vamos tomar um açaí, vamos sair pra algum lugar, eu não ia. Não ia, porque eu não ia Não ia mesmo. ser assim, não ia Não ser ia. assim. Aí ele falou, ai, vamos treinar. Aí eu falei, ai, uma boa, né? E treinar. Uhum. Porque eu já treinava mesmo, todos os dias. Aí tocou no ponto fraco Juro. da gata. Aí chegou lá, amiga, eu nem te conto. Aí tá, vamos treinar, né? Chegou lá, oi, oi, tudo bem? Cumprimentou, morto de vergonha, que ele é tímido da beça, por isso que ele não quer nem aparecer. Morto de vergonha, a gente foi treinar, botou a música pra tocar, dançou 5 minutos, quietou. Ah, Que treinos são esses? acabou, homem. Aí você vê, eu fiquei dançando, 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 aí chegou uma hora que eu cansei. Aí ele, vamos descer ali embaixo, tem um açaí, vamos tomar um açaí. Queria treino, era te levar amiga. pra tomar um O açaí. treino, amiga. Amiga, que treinos são esses? Aham. Pois Sei. é, e foi isso. A gente foi tomar açaí, a gente Aham. conversou bastante. Ele voltou pra Brasília outras vezes. Aí eu comecei a vir pra Goiânia também. Nisso a gente foi se Uhum. conhecendo mesmo, assim. Foi um período da gente se conhecer, porque no Instagram a gente só trocava curtida mesmo. Ele respondia um story aqui, eu respondia Uhum. outro ali. Mas nada muito, tipo, estamos realmente se conhecendo, flertando, conversando. Eu sabia que tinha algum interesse ali, né? Uhum. Mas interesse muita gente tem. Aí a gente foi se conhecendo, eu fui vindo pra Goiânia, ele Quando foi é indo numa pra coisa em Brasília, outra, né? entendeu? Aí a gente foi em dezembro, ele me pediu em namoro. Uhum. E aí a gente tá namorando desde então. Ele me pediu namoro em dezembro, aí desde então a gente vem se relacionando. E assim, foi algo Uhum. novo pra mim também, porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém, Uhum. e muito menos com uma pessoa trans, né? E aí depois que eu transicionei, eu decidi que ia ser uma pessoa trans, então foi meu primeiro relacionamento transcentrado. E aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, nunca tive nenhuma experiência, né? Falando, sim, sexual também, com outro Uhum. corpo trans. Como que eu vou fazer? Será que ele vai ficar se sentir desconfortável? Não sei, não. Mas, gente, é tudo, assim. Eu acho que quando... falando eu, Chloe, né? Quando você tá dentro de um relacionamento, chega um momento que você e o seu parceiro chegam no nível de intimidade de vocês conversarem, assim, sabe? Tipo, me sinto confortável pra isso, não me sinto confortável pra fazer Sim, isso, gente, quero fazer isso, não quero fazer aquilo. É. É Se aquilo você que não você estiver falou. confortável com a pessoa que tá dormindo do seu lado, Não faz né? sentido, Não sabe? faz E aí sentido. entra muito naquele lugar que você falou sobre as pessoas pensarem muito quando se trata de um relacionamento, pensar só em sexo. Tipo, tem tantas coisas que acontecem em volta. Sim. E aí você sei lá, você se envolve tanto com a pessoa que a última coisa que você pensa é que você vai fazer sexo com aquela pessoa e que o corpo dela é diferente do seu, é diferente de uma maneira de sexo que você fazia com outros corpos. Sei lá, tipo assim, é só afeto, só amor, só carinho. Na cabeça É um da outro lugar, cisgeneridade, parece que eles focam só nesse. E às vezes. Nos 10 minutos ali, né? E às vezes as pessoas trans, elas entram tanto nesse mundo cis que elas acabam atrofiando nesse quesito também. Sim, amiga. Nossa, e isso eu acho uma das coisas, assim, às vezes mais graves, assim, sabe? Que eu vejo que reflete de uma forma negativa em algumas manas trans, assim, sabe? Elas se rendendo, assim, não estou julgando a feminilização, mas, assim, se rendendo a procedimentos de violação do próprio corpo. Não falo, assim, nem de cortar, porque cada um faz o que quer com o próprio corpo, sabe? Mas, assim, parecem viver dentro de uma idealização de um feminino que nem as mulheres cis conseguem ser, sabe? Se cobram de uma forma que... Eu não sei. Eu não vou falar muito, porque senão vai parecer que eu tô querendo julgar, mas é só algo assim que eu acho que não é saudável. Chega a um certo ponto que parece não ser mais saudável, Não, sabe? com certeza não é saudável, não me é disforia, gente. Sim. E aí vocês têm que estar tratando no psicólogo. Isso. Sabe? Com Tipo assim, certeza. quando a gente. É disforia normal a pessoa trans sentir disforia com algumas Sim. coisas no corpo. Uhum. Mas quando você chega a se modificar inteira pra caber dentro de um feminino, Uhum. tipo assim, sabe? Fica meio um complicado. desenho que vem de fora, né? Uma É um outro lugar. ideologia. Isso. É de um outro lugar, essa feminilização que cobram de pessoas trans. É de pessoas cis, essas Isso. cobranças. Não tem que estar dentro Uhum. da nossa comunidade, dentro da comunidade de pessoas trans, sabe? Porque senão é igual você falou mais cedo. Se a gente, como trans, fica replicando esses comportamentos e essas formas de pensar, a gente tá sendo transfóbicos com nós mesmos, Entendeu? quem tá do nosso lado, né? Com as pessoas que a gente ama. Então,
Acho que não faz sentido. Acho que dá pra viver a feminilidade de uma forma natural, dá pra viver a masculinidade de uma forma natural. Não digo nem natural, mas saudável, né? Porque Saudável. afinal, o que que é natural, né? Nesse mundo. Eu não sei mais o que que é natural nesse mundo. Mas eu sei que é isso que fica pra mim, essa preocupação quando eu vejo essa distorção de imagem, assim, sabe? Eu vejo que parece que as pessoas simplesmente não sabem olhar pra dentro de si mesmas e é óbvio que é isso, né? É óbvio que muita gente que tem depressão, Terapia. que tem, né, dificuldade com a própria imagem se sente dessa forma, né? De tipo assim, de não se ver. Mas aí é como você disse, tem que procurar uma ajuda profissional, uma ajuda numa terapia que, se não, gata. Ai, gente, é isso. Tipo assim, cirurgia, todo mundo quer fazer. Quer dar uma puxada aqui, quer dar uma puxada aqui. Tudo Uhum. bem, mas aí você vai fazer uma feminização. Tirar daqui, botar aqui, tirar dali, botar aqui, botar um óleo na sua bunda correndo, isso descer pra sua perna e você não conseguir andar mais. Tipo assim, a gente tem que ter noção de algumas coisas. Algumas coisas são disforia, algumas coisas são terapia mesmo. Você tem que procurar Isso. terapia, sabe? Sim, Quando chega nesse nível de prejudicar a saúde, já tá indo pra um outro lugar. Aí vocês têm que tratar mesmo. sim. Eu tenho uma amiga que recentemente ela era uma mulher trans e ela resolveu fazer uma meio que pausar a transição dela, não seguir mais nem Nem voltar. retroceder. Mas aí eu perguntei pra ela o porquê, né? O que que motivou? Aí ela me falou que ela tava muito assim insatisfeita com a própria imagem, né? Que ela não tava 100% feliz com a própria imagem. E por causa disso, ela tava destransicionando. Aí eu falei, amiga, eu te entendo. Mas eu acho que ninguém tá 100% feliz e satisfeito com a própria imagem. A gente fala assim, não, eu não quero mudar nada no meu corpo. Eu acho que não existe. A não ser que seja, sei lá, um personagem fictício de filme. Eu acho que ninguém tá 100% feliz com a própria imagem, né? Tanto é que a gente vive se maquiando, a gente vive arrumando um cabelo diferente, a gente vive uma roupa diferente. Uma Mas roupa, uma unha. né? Mas é muito mais sobre como você se sente, né? Porque no final das contas, é o que eu tô dizendo, ninguém tá 100% feliz com a própria aparência. E mulher ou homem não é definido por aparência, né? Então, vamos começar a desconstruir essas coisas que eu acho que a gente pode viver de forma mais saudável. E sem correr tanto riscos. Por favor. Eu quero te perguntar se tem algum outro assunto que eu não toquei aqui, que eu não trouxe pra gente, que eu não trouxe, coloquei pra gente conversar, que de repente você queira falar, se manifestar, pedir um apoio, dar um recado pra alguém que estiver assistindo. Uma pergunta, de repente, que você quiser fazer pra mim. A Fica à entrevista virando. vontade. A câmera tá aberta pra você. Gente, eu acho que é isso, sim. Falei muito sobre ballroom, também falei um pouquinho de mim, né? Falei sobre minha vida pessoal, falei de onde eu nasci, falei sobre minha relação com a minha família. Acredito que as pessoas vão conhecer um pouquinho mais da Chloe, Uhum, menos artista, né, aqui no podcast. Mas falando sobre a Chloe artista, uhum. mês que vem eu vou estar em Brasília, trabalhando, vou estar apresentando o festival. Em setembro eu vou pra Tocantins. Não posso falar muitas informações, mas vou ser Chique. chanter em uma ball. Vai ter uma ball da Casa de Lafon que eu também tô organizando aqui em Goiânia em dezembro. Então, assim, me seguir no Instagram, ficar de olho, KChloePS. KCHLOE.ps no Instagram. Sempre tô postando, sempre tô falando. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, mas na hora de falar sério, a gente também fala sério. A Por gente tem dos favor. babados, se tiver de falar sobre qualquer coisa, se tiver tirar alguma dúvida comigo, ai, Chloe, queria me aproximar da ballroom, nananana. Me manda um ADM, não tenho problema nenhum, não tem cococó nenhum com isso, gente. Pode mandar um oi lá. Eu acho que no geral é isso, não teria muita coisa que eu queria falar, não. Uhum, É, Me perguntam muito sobre meu lado musical, né? Porque eu também uhum. canto, né? E aí eu fico sumindo e Solta. aparecendo. Sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. É. E aí me perguntam, Chloe, quando que vai lançar música nova? Gente, tem uma música escrita, entendeu? O babado é que eu tenho que gravar e eu tenho que escolher. Eu tenho um feat pra sair, já vou falar logo, com uma pessoa daqui de Goiânia. E eu tenho que gravar esse feat, vai ter música, entendeu? A Chloe, ela some, ela aparece. Teve música aí
no final do ano passado. Teve música no final do ano retrasado. É uma música por ano, vocês têm que entender também. Né? Que eu sou mais dançarino do que cantora, mas eu ainda sou cantora, entendeu? Então me chamem também pra cantar, pra fazer um show, em vez de ficar me cobrando música. Tudo. Não sei, manda uma DM lá, minha agenda tá aberta. Lá no seu Instagram tem os links também pras músicas. Amiga, então, as minhas músicas é só você colocar meu nome que aparece. É Cacloe PS, meu nome é único. Não tem YouTube. nenhuma outra artista com K e Tudo. C. O nome Chloe com K e C é só o meu. Então, se você colocar Cacloe PS, Spotify, YouTube aparece lá. Tem Perigoso, que é um feat com Zapata. Foi meu primeiro lançamento de música, sim. Uhum. Foi lançado no ano retrasado, final de 2023? 2024. Ano Final passado, de 2023. Final de 2023 eu lancei Perigoso, que é um feat com Zapata, é uma música do álbum dele. De vez em quando eu dou uma postada nos stories. E aí, esse ano, gente, a pretensão é lançar outra. Então, assim, vamos ter paciência, vamos esperar. Ai, Chloe MC, fala que é MC, mas não vai pra uma batalha de rima. Mas aí você também tem que estar entendendo que as travestis dentro da batalha de rima, elas não são muito valorizadas, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ficar lidando com transfobia o tempo inteiro e tem que ficar sorrindo. Porque se a gente fala alguma coisa, Estão Deus me plantando as livre. primeiras sementes, né? Sabe? Aí a gente tem a Victoria Jenner, que tá aí nas Yes. batalhas de Goiânia o tempo todo, fazendo presença, entendeu? Então vamos tá entendendo, vamos tudo no seu tempo. Já batalhei na Batalha do Grude, que foi uma batalha que tem, uma batalha LGBT, que teve lá no Mercado Sul, em 2023, eu lembro, entendeu? Batalhei também na final do Favela Sounds. Então, assim, gente, tudo são processos. Eu faço muita coisa, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos tá entendendo. É só uma, Mas Chloe. no geral é isso. No mundo da música, vai vir música esse ano, que vocês tanto me cobram. Inclusive, é uma música com Vogue Beat. Então, as gatinhas vão conseguir se jogar. Vai ter rap, vai ter a palhaçada Tudo. toda aí. Pra quem gosta de dançar um Vogue Femme também vai conseguir dançar. Tô amando te conhecer melhor. Mais assim, mais o seu lado pessoal, mais o seu caráter mesmo, a sua personalidade, porque até então eu só conhecia a personagem, a dancer, a performer. E quero te agradecer por ter vindo aqui participar. E vamos fazer agora o nosso jogo tradicional, o jogo das palavras. Eu falo uma, você responde com a primeira que vier na sua cabeça. E Lá se a vem. primeira for suja, fala assim Deus mesmo. Não ignore. Goiânia. Ballroom. 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 Goiânia. Alô? Ai, brincadeira. Volta aí. Não resume, não resume. Não, Ballroom. ballroom pra mim, família. Tudo, luxo. O cante. O que é o cante? Originalidade. Tudo. Negritude. Consciência. Branquitude. A falta de consciência. E nem em todos os casos. Uma femme queen. Maria Eduarda Lafon. Tudo. Uma categoria. Vogue Femme. Vogue Femme. Uma ball que te marcou. Assim. Que me marcou, Uhum. acho que é a Renaissance 2.0. Tudo. A ball da casa que teve no final do ano passado. Foi uma ball muito importante pra mim. Luxo. Agora você pode falar mais de uma palavra, se você quiser. Algo que você não indicaria pra ninguém. Assim, algo que você... Nenhuma publi que você não faria nem de graça. O que eu não indico pra ninguém, que eu vou falar, que a galera aqui de Goiânia tem muito mania, é ficar performando de graça, ficar dançando de graça no set das pessoas. Vocês que são artistas, gente, se valorizem, por favor. Se vocês querem vender o trabalho de vocês, o mínimo que vocês têm que ter é consciência do valor que ele tem. Uhum. Tipo assim, se tu quer receber pra performar, como é que vai ficar performando de graça? Não faz sentido. Aí tu vai performar no set de um artista que vai te pagar R$50, R$70 de consumação. E aí essa consumação vai em 2 latinhas, porque você sabe os lugares que eles chamam pra gente pra performar. A cerveja é R$30. E aí tu vai gastar 2 latinhas, acabou a consumação, e o teu Uber pra voltar pra casa tá dando R$100. Então você tá pagando pra trabalhar? Uma coisa que eu ouvi... Basicamente, em alguns lugares. É uma coisa que eu ouvi muito aqui das pessoas de Goiânia, que se você quer ser chamada pra performar, você tem que performar de graça. Isso não existe, gente. Tipo assim, você tem um valor, sabe? Eu acho que quando você é artista, você tem um valor.
As pessoas têm que saber, se elas te contratam sabendo que você tem um valor. Elas estão te contratando porque elas admiram a sua arte. E se elas não querem pagar o seu valor, um beijo, entendeu? Vai trabalhar com outras coisas, receba dinheiro com outras coisas. Se aqui em Goiânia você não consegue receber dinheiro com arte porque você tem que performar de graça, gente, não performe de graça no set de ninguém. Não performe de graça em evento de ninguém. Todo mundo que está fazendo evento e está contratando alguém, ela tem que saber que ela tem que ter cachê para pagar as pessoas que ela está contratando. A não ser que a pessoa queira fazer de forma voluntária, né? Falar assim, não, quero fazer isso aqui de forma voluntária. Mas assim, uma coisa que eu não indico pra ninguém de maneira nenhuma é vender o seu trabalho de graça. Sim. Luxo, um ótimo conselho, inclusive. Agora, algo que você indicaria pra todo mundo, assim, fazer. Vai lá e... Uma publi que você faria de graça. Gente, o que eu indico vocês fazerem é investir nos estudos de vocês, assim. Eu não falo de estudos acadêmicos apenas. Estudo da vida mesmo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho 20 anos, saí de casa, né? Saí de casa. Eu não gosto de falar que eu fui expulsa de casa, porque apesar da minha mãe ter me expulsado, eu tenho uma relação muito boa com ela hoje em dia. Não é que eu entendo, mas assim, apesar de eu entender as situações que aconteceram... Eu te entendo, amiga. Eu não gosto de ficar reforçando que ela me expulsou, porque isso também pega até nela, né? Enfim... Precisa uma hora aprender a superar esse momento. Sim. Por mais doloroso que foi. Mas é isso, eu fui uma pessoa que eu acabei indo pra fora de casa, muito nova. E os estudos me ajudaram muito a conseguir construir e chegar onde eu tô hoje. Cheio de estudos de dança, seja os estudos acadêmicos, seja os estudos de respeito mesmo, assim, estudo social, de entender as coisas dentro da sociedade, como as coisas funcionam, como eu tenho que lidar com certos tipos de corpos, com certos tipos de pessoas. E para as pessoas também se permitirem mais as coisas. Eu lembro que uma dica que eu pedi pra Simone, quando minha mãe mandou eu ir embora de casa dessa última vez, eu tinha a opção de ir pro Rio de Janeiro morar com a minha família biológica. Ela falou, filha, você é muito novinha. Tudo que você tiver a oportunidade de fazer, você faça. Sabe? Então, assim, não se privem de fazer as coisas. As coisas acontecem. Se tiver de tem desfazer... tempo, né? Entendeu? E aí, se não der certo, desfaz. Tudo que a gente faz, hoje em dia, a gente consegue desfazer, sabe? Então, assim, aproveitem o máximo da vida de vocês. Se relacionem, estudem, trabalhem. Acho que a dica que eu tenho pra dar é no estudo, assim, no geral mesmo. Tudo que vocês tiverem a oportunidade de estudar, aprender. Conhecimento sempre é bom. Bom, então eu já vou me despedir aqui. Meu nome é Arpa Pacheco, esse foi mais um episódio do videocast Exponha-se. Antes de encerrar e chamar a Chloe aqui para chamar a performance dela, eu quero pedir para você que tá aí assistindo a gente já deixar o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para você receber mais conteúdos como esse e deixa também seu comentário, tá? E sugere aí alguma coisa nova pra gente estar adaptando aqui. E se você quiser anunciar aqui, ó, na nossa grade de anúncios de patrocinadores, é só entrar em contato com a gente pela DM do Instagram que a gente organiza pra você. Então, gente, agora vocês fiquem com um take de eu servindo um soft and cante muito gostoso, porque hoje eu tô afim de ser soft. Quem me conhece sabe que eu sou dramatic, mas hoje vai ser só soft, porque meu joelho tá puído. Yes!